Como aterrar uma tomada. Introdução. Compre um testador de circuito em uma loja de ferragens local. Um testador de circuito se conecta à tomada e, por meio de várias sequências de luzes, indica os diferentes problemas que ela possa ter. Se você vai aterrar uma tomada, essa é uma ferramenta importante. Você pode comprá-la em qualquer loja de ferragens. Teste as tomadas de casa. Conecte o testador de circuito a cada uma delas e verifique as luzes indicadoras. Se as luzes indicarem que a tomada não está adequadamente aterrada, marque o espelho com um pedaço de fita crepe. Passe para a tomada seguinte. Não tente consertar uma tomada de cada vez, pois isso significaria ligar e desligar o quadro de distribuição diversas vezes durante o trabalho. Desligue a força no quadro de distribuição. Desligue o disjuntor do circuito que controla as tomadas do local específico ou desligue a chave principal da casa inteira. Se você desligar apenas o disjuntor, teste novamente a tomada com o disjuntor do circuito para ter certeza de que aquele é o correto. Remova o espelho da tomada. Na maioria dos casos, os espelhos são presos por parafusos, o que significa que você deverá ser capaz de removê-los facilmente com uma chave de parafuso. Se a pintura ou um papel de parede estiver impedindo ligeiramente a retirada, talvez seja necessário fazer um corte com cuidado em torno da tomada com uma faca para evitar que o papel de parede se rasgue e que a parede pareça mal acabada. Verifique os códigos de fiação locais e agende inspeções. São exigidas várias inspeções e licenças para a maioria dos projetos de construção residencial, especialmente quando envolvem a parte elétrica. Para ter certeza de que você está respeitando o código, talvez seja preciso agendar as seguintes inspeções na Secretaria Municipal de Obras da sua cidade ou do seu país. Uma inspeção de serviço temporário. Inspeção intermediária. Inspeção final. Mesmo que não seja você a executá-lo, qualquer trabalho elétrico feito por um subempreiteiro precisa de inspeção. Em geral, intermediária e final. Por exemplo, bombas de poços ou fornos a lenha externos. Verifique os códigos de fiação local para saber se um GFCI é um substituto aceitável para uma tomada de 2 pinos não aterrada. Em algumas áreas, talvez seja necessário um GFCI devido a encanamento de água próximo. Examinando a tomada. Remova a tomada. Solte os parafusos localizados nas partes superior e inferior da tomada. Puxe a tomada para fora da caixa até o ponto em que os fios permitirem e localize o parafuso verde de aterramento próximo à parte inferior do receptáculo. Localize o fio terra. Se aplicável, o fio terra não é coberto por isolamento e tem cor de cobre. Examine a tomada e a fiação. Se você tiver 3 fios na caixa, preto, branco e cobre, precisará conectar um fio terra. Se você tiver apenas 2 fios e uma tomada de 2 pinos, poderá aterrar a tomada conectando um receptáculo de GFI ou GFCI. Esse esquema supõe a instalação de um fio terra na tomada e o aterramento da caixa da tomada. Se sua fiação antiga só tiver 2 fios, preto e branco, sem fio terra, significa que a caixa não está aterrada e você precisará instalar uma nova fiação. Se você tiver um fio terra, em geral,
um fio verde ou cobre desencapado na caixa. Ele poderá ou não estar aterrado, o que significa que você deve testar seu aterramento. Se houver um desses fios na caixa, você poderá conectá-lo a uma tomada aterrada e usar o testador para saber se ele está aterrado adequadamente. Prenda o fio terra. O fio terra costuma ser enrolado ao cabo ao penetrar na caixa e preso abaixo do parafuso que fixa o cabo à caixa da tomada. Nesse caso, basta você substituir a tomada de 2 pinos por uma tomada de 3 pinos, pois o terceiro pino estará aterrado por meio dos parafusos que montam a tomada na caixa. Instale um novo fio terra se necessário. Se não houver um fio terra na caixa, o aterramento da tomada exigirá a instalação de uma haste de aterramento no imóvel ou a instalação de uma braçadeira de aterramento em um cano de água instalado no solo. Se você for usar um GFCI para aterrar a tomada, poderá instalar um fio terra em outras tomadas que estejam em linha na mesma cadeia. No GFCI, um GFCI as protegerá. Mas se o seu objetivo for instalar uma tomada de 3 pinos em cada caixa, você precisará trocar todas elas. O parafuso de carga ou terminal de carga no GFI só será usado se você estiver tentando proteger outras tomadas com esse GFCI. Há 2 outros terminais na tomada que são usados normalmente: quente, neutro, terra. Se você tiver, o terminal de carga só é usado em casos em que o GFCI está protegendo outras tomadas sem proteção do GFCI. Ele não costuma ser usado quando você está trocando uma tomada de 2 pinos por um GFCI. Aterrando a tomada. Prenda o fio terra ao terminal de aterramento. Se o fio terra ficar frouxo ou se desconectar, enrole-o no parafuso terminal verde e prenda com uma chave Phillips número 2. Faça um laço na extremidade do fio de cobre com um alicate de ponta fina. Ele prenderá o fio ao parafuso. Coloque o laço do fio no parafuso terminal para que, quando você apertar o parafuso, o laço seja apertado e não retirado do terminal. Verifique também a conexão dos outros fios. O fio preto deverá estar preso firmemente ao terminal bronze, que é marcado como carga, e o fio branco ao terminal prateado, que é rotulado de linha. Prenda a tomada. Enrole-a com fita elétrica, cobrindo os terminais, e empurre-a para a caixa. Fixe com parafusos. Substitua o espelho e prenda-o firmemente, com cuidado para não quebrar o plástico. Religue à força. Teste novamente com o testador de circuito para verificar se a tomada agora está corretamente aterrada.